Eu peguei aqui um vídeo novo do Caio Delaco, o tour entre os túmulos do cemitério da Consolação. Eu tava lendo Construção, que eu sou burro. Enfim, deixa o like, compartilha, me segue, essas porra aí do YouTube. E me segue na Twitch também. Aí, feliz... Ô caralho. Feliz novembro. Tá jogando Shin Megami Tensei? Dropei? Qual deles? Tem uns... Tem mais de 5 jogos. Hoje eu tô no Mais ou cemitério menos. da O 3? Consolação e eu vou 3 é fazer difícil. um tour pelos túmulos e conhecer um pouco mais da história que a gente não vê Jogo quando a gente está satânico. caminhando pelo cemitério. Tem muita coisa que a gente não sabe. E, bom, hoje a gente vai mostrar pra você o que tá além dos nossos olhos aqui nos túmulos do cemitério da Consolação. Quando eu digo além dos nossos olhos, eu não tô falando de fantasma, eu tô falando de muita história. Eu nunca fui em cemitério, acredita nisso? O 3 é difícil, jogo satânico. Ó, deixa eu adivinhar, você chegou no primeiro chefe. Não conseguiu passar. Foi isso? História mesmo, história do nosso país e Já das foi umas pessoas 3 e... vezes? Tá, vai ter assombração também, mas tem um pouco de história, tá? Tem um pouco de história interessante que você deveria conhecer. Não, Big Carrier. A Bike Rider. Que depois eu mando pra vocês, se vocês quiserem, uma foto que Aí é foda. supostamente... Aparece o fantasma? Aqui, eu te mostro. Ih, temos fotos de fantasma também. Trabalhamos com provas, pô. Interessante. Isso aqui foi num passeio nosso, depois eu mando pra vocês, obviamente. Legal, né? Essa aqui eu não sei, cara. A gente tava num passeio e tem uma... Sabe um negócio que eu sempre quis fazer? É ir em cemitério beber vinho com os amigos. Eu não sei porquê, mas eu sempre quis fazer isso. Deve ser porque eu não tive minha fase rebelde. Um amigo que inclusive trabalhava no observatório, ele tirou num corredorzinho. Até hoje Com os ninguém sabe o góticos, que é. sim. Ninguém conseguiu desdizê-lo do ponto de vista técnico, se isso é uma falsificação ou não. Eu acho legal. Mas, enfim, Nunca a gostou de gente, cemitério? por que a gente acha que Bom, é é cheio de gente a morta, então Domitila de Castro? Porque não é, existem não é de se relatos de gostar. aparição dela aqui. E existem outros relatos de aparição dela no Solar da Marquesa, junto com o Tobias de Aguiar. Fica ali perto do Beco do Pinto, né, perto do pátio do colégio. Beco do quê? E falam que numa reabertura do espaço, depois de uma reforma, fizeram uma amostra com itens pessoais dela. E o pessoal que saía, né, os convidados que tinham participado dessa reinauguração, saíam e cumprimentavam os curadores, falaram, pô, muito bonita a mostra e tal, mas que ideia, a melhor ideia que vocês tiveram foi de trazer a Marquesa e o Tobias de Aguiar, Beco que foi do o último Pinto. marido dela, para eles circularem aqui. Ah, eu esqueci de falar. Agora eu voltei com meu Live Pix e tá ali, pra quem quiser doar. Aqui dentro junto com a galera e os Isso não curadores aconteceu. falaram, Espero a gente lembrar de não botar o contratou link ninguém, cara. no, Francisco no Antônio Dutra comentário Rodrigues fixado. era um personagem destacado do Segundo Vai Império. ter Ele se espírito chama Conselheiro aparecer nem Dutra, pra ser chegou um a ser governador do espírito estado de São mais Paulo beleza. e se casou com a Maria Augusta de É, Oliveira censurado. Borges num casamento arranjado pelo marido da princesa Isabel, Calma aí. Maria Augusta. Só me lembrei de um moleque que fez uma bomba caseira dentro de uma cabeça. Ou tá chato e fantástico. Calma aí, calma aí. Ele tá contando uma história importante, silêncio. Presta atenção. Chegou a ser governador do estado de São Paulo e se casou com a Maria Augusta de Oliveira Borges num casamento arranjado pelo marido da princesa Isabel. Maria Augusta de Oliveira Borges era filha do Visconde de Guaratinguetá e é a loira do banheiro. Então a loira do banheiro não só existiu, como ela foi casada como governador do estado de São Paulo. Caramba, mas Ela tinha 14 anos mesmo? Ele explodiu. Aí ele explodiu, ela tacando no chão, foi parar no hospital. Cabeça igual pote feito de uma fruta chamada cabeça. Então era de... qual que é a história da lenda, Bom, na então, lenda dela? A ela tem lenda dela é o 14 anos. seguinte, a Maria É o que eu Augusta lembro. se casou
né? Tinha 14 anos, o Ah. Conselheiro Dutra já era idoso na época, ele tinha 34 anos, então ele Porra, era já um 34 senhor anos pra idoso? época. É lógico que ela não queria se casar, o pai dela morreu depois de 3 anos do casamento dela, Cabaça? pegou as Ah, joinhas tá, dela, desculpa. vendeu e foi pra França, fugiu. Foi convencida a voltar para dissolver o casamento, volta a dissolver o casamento, volta para a França de novo. E quando ela volta para a França, ela vive alguns anos e pega raiva humana, aquela doença, tem que vacinar o cachorro. Tá. Pegou raiva na França, morre na França. Seu corpo é Tadinho. embalsamado e trasladado para Guaratinguetá. Nessa altura, a mãe dela vivia na mansão dos Viscondes de Guaratinguetá, que era a maior casa da cidade. Sozinha, numa casa imensa, ela não enterrou a filha imediatamente, colocou a filha num aposento, num tipo de quarto que tinha itens dela, piano, não sei o quê. E aí dizem que as primeiras manifestações fantasmagóricas da loira do banheiro ocorreram aí, porque ela batia, ela estava numa redoma, né, embalsamada numa redoma, e ela batia e pedia água. Falam que dá hidrofobia, raiva. Eu sei o que é Então, a pessoa cabaço. tem muita sede, não consegue beber água, É que eu por causa tava da lendo hidrofobia, errado. e fica muito angustiada, morre, na verdade, de desidratação, além dos problemas neurológicos que a doença causa. A mãe tem um sonho depois disso, ao longo desse tempo, com esses acontecimentos, ela tem um sonho e a filha aparece, fala: mãe, pelo amor de Deus, me enterra. E ela enterra a filha no cemitério dos Passos, um cemitério muito legal em Guaratinguetá, e aí o que acontece? Ela vende para o estado de São Paulo a mansão, e o estado transforma a mansão na escola pública da cidade. Entendeu, né? Entendi. E aí o que acontece? A primeira, dizem que em 1916 Pô, houve então. um incêndio, Calma botaram. aí. Só faz sentido tentar invocar a loira do banheiro nessa escola. Como é que ela vai aparecer em toda a escola do Brasil? Aí, boa tarde, Ciclano. Depois desse vídeo a gente vê o filme. Eu ia botar 7h30, mas depois desse vídeo, já que já tem gente, bastante gente até, enfim, a gente vai ver o Vingador do Futuro, do Schwarzenegger. Ah, mas sabe como é criança, né? Telefone sem fio? Faz sentido. A culpa na Maria Augusta, a escola recuperada, não demoliu. Tipo aquela lenda de escola japonesa da Hanako-san, da Hanako do banheiro. Também tem aquela outra dos instrumentos da sala de música tocar sozinho. Que mais? Tem aquela dos quadros da sala de arte Criar Vida, Sete Mistérios da Escola Japonesa. Exatamente. Na escola ainda ficou. 2 alunos matam aula, entram num anfiteatro. E nesse anfiteatro tinha um piano da Maria Augusta, talvez fosse Deve ter começado uma em um aí parte foi do quarto espalhando. dela, que ela ficou exposta. Bom. E aí os moleques trancados lá para matar a aula, bate um fechozinho de luz em cima do piano, começa a tocar sozinhos, os moleques ficam loucos, saem correndo, gritando, alguém ajuda eles. E começam a partir disso muitas outras histórias. Parece a dona. Enquanto lê a palavra foram, só pra eu testar o negócio. Ué, foram? Não entendi. Relatadas sobre aparições da Maria Augusta. O diretor da escola chama todo mundo um dia para fazer uma Todo lugar tem lenda reunião envolvendo para banheiro? acabar com aquele assunto. Verdade, tem um yokai que aparece no teu banheiro se tu não limpar ele regularmente. Deve viver um no meu banheiro. É real, o pessoal tem um medo de banheiro, deve ser por causa do eco. É, mano, o pior que eu já vi tudo, fica tudo branco, moleque, não vou mais, perdeu os sentidos. Acho que tem algo de errado, né, nessa palavra, não entendi. Porque ninguém mais queria ter aula à tarde, O ponto de escurecer. precisar de uma reunião é que tava sério a Tava coisa. sério, ninguém mais queria. O É o funcionário não olho queria no cu, fazer esse aí também é vigia. engraçado. Ele chamou todo mundo e falou que precisava acabar com essa história, que precisava voltar à rotina à escola. E quando foi começar a reunião, caiu o lustre em cima da mesa dele. Nossa. E aí não teve mais aula à noite, nada, então acabou isso. E aí, bom, Porra. e depois o resto vocês já sabem, aí tem 1 milhão de receitas e é muito Cruzudo. louca essa história, porque ela é uma história embrionária de várias outras histórias de meninas que morrem.
Calma aí, eu já ouvi de velho que tinha medo de usar o banheiro quando ainda era algo muito moderno. Aí ainda cagava na cabaninha com um buraco. Ah, só testando pra ver se tem censura? Não tem censura aqui não, eu desativei na Twitch, claro. Pra quem tá vendo no YouTube. Eu desativei o negócio o automod. Vocês podem falar porcaria que for. Mas tem limite também. Se falar merda demais, vai tomar timeout e depois ban. Enfim. Em circunstâncias estranhas, e aí a gente tem da Blood Mary americana a várias versões da loira do banheiro em todos os colégios do universo, que não necessariamente dialogavam com essa origem. Tem até enfim. Na hora de falar aparece com um ão, só que as pessoas escrevem com an. Aí eu fico meio retardado na hora de falar essas palavras. Ah, entendi. Real da Maria Augusta de Oliveira Borges, que é uma personagem importante da história do Brasil. Dizem que tem a no ver com a Rua cemitério da Augusta? Consolação à noite dá pra ouvir sussurros entre os túmulos. Os mais céticos juram que é o vento. Eu diria que é algum gótico ou vampiro maluco tomando o cantinho do vale. Se tem uma bebida que combina com cenários macabros e propaganda? histórias assustadoras, é essa. Eu vou deixar a propaganda do Cantinho do Vale. Vai que eles me notam, né? Eu ganho o Cantinho do Vale de graça. Micoto da bunda pra 2050 cavalos. Vai tomar no cu. Vampiro maluco, Jojo referência. Não, se fosse Jojo referência ia ser vampiro gay. Não é à toa que eles patrocinam este canal. E se você gosta de histórias de terror, Patrocina entra lá também. no perfil da Cantinho do Vale. Na aba de comentários tem relatos de ressaca que faz o Exorcista parecer uma comédia romântica. Cantinho do Vale, o vinho que assombra, no bom sentido. Lembrando sempre, beba com moderação. Cantinho do Vale é destinada para maiores de 18 anos. Marquesa, né, a Domitila de Castro, Canto e Melo. Não, como é que é seu... Eu não é como faço seu questão... BBC desde os... Vem com metanol? Não, eu acho, espero que não. De reafirmar que é errado a gente definir a existência da Marquesa. Doca. Tu já ouviu falar, mijando dentro da boca do Carlinhos, homens 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 mijando dentro da boca do Carlinhos, Carlinhos engolindo mijo, Carlinhos engolindo mijo, Carlinhos engolindo mijo, Carlinhos engolindo mijo, Carlinhos engolindo mijo. Enfim, Doca, tu já ouviu falar no Padre Cícero, a bebida Padre Cícero? Então, calma aí. Eu acho que não vem de fora do Nordeste. Já só de nome? É isso aqui. Tem duas versões. Tem o... Se eu não me engano, tem um que é uma mistura de saquê com suco de uva e ervas aromáticas, um negócio assim. Enfim. Eu acho que é uns R$6 isso aqui. R$5. Eu não vou falar nada. Pelo caso que ela teve com o Dom Pedro, foi uma menina de 14 anos que foi obrigada a se casar. Vocês imaginam, 14 anos, entrava na idade, né, a partir dos primeiros ciclos menstruais, era identificado capacidade de reprodução da mulher e ela já podia casar, né, já podia. O casamento já era... Lá tem bastante nordestino. Ai. Namoro a Manauara, meus pêsames, obrigado. Precisando.
tratado, foi isso que aconteceu com ela, se casou com um alferes, que era um crápula, e talvez tenha sido a primeira mulher separada oficialmente no Brasil, porque entre idas e vindas, a última tentativa de reconciliação deles, ela foi esfaqueada por ele. Então ele bebia, jogava, batia nela, violentava. E aí, depois disso, que ela tem o fatídico caso com Dom Pedro I, né? E a Marquesa, ela tá aqui muito destacada porque ela foi benemérita do cemitério. Então, cofre bravo. Tem algum lugar aqui que tá falando, a Marquesa de Santos, doadora das terras desse cemitério. Isso não é verdade. Casal normal. Ela foi... Qual foi? Ela foi, na verdade, doadora de um recurso muito importante para a construção de uma antiga capela daqui. E ela deixou depois, de maneira testamentária, também dinheiro para o cemitério. O Brasil mata seus heróis. Casal tradicional brasileiro. A Marquesa se tornou, além de uma milagreira de cemitério, e eu vou falar do devoto dela mais célebre. Tá vendo a live do Ricoff? Por Não. conta de todos os estigmas, tô gravando né, o vídeo sua agora, vida, calma. não era amante de Dom Pedro, e com a morte da Leopoldina acabou, né, absorvendo toda a carga dessa morte misteriosa da Leopoldina. Ela acabou se tornando uma protetora de mulheres estigmatizadas, destacadamente das prostitutas. Então ela é um tipo de padroeira das prostitutas. Que herói, sou malandro. Como milagreira, a galera vem aqui, faz pedidos principalmente em temas afetivos, e aí dá uma volta, em volta do... Eita, caralho, caiu aqui. Tem que editar essa merda. Enfim, voltando pro vídeo. Desse sepulcro dela. E quando acontece, quando alcançam as graças, depois o pessoal coloca alguma dessas plaquinhas. Mas tem uma coisa legal, o mais notório... duas lives notório ao mesmo tempo? Devoto dela foi um cara que tá ali, e com certeza vocês eu conhecem sem conhecer, merda, como sempre. Que é o Mariozan. O Mariozan é o compositor daquela musiquinha... A música que mais toca no mundo em festa junina. Mário João Zandomenegh, que era um sanfoneiro, né, tocava acordeon italiano. A filha dele passou por uma dificuldade de saúde muito grande, ele pediu ajuda para a Marquesa, segundo ele, intercedeu, devia se vestir ela melhor se que a mulher curou, casada de e hoje. desde então ele começou não apenas a isso, cuidar do túmulo da Marquesa, mas também de propagar essa capacidade dela milagrosa. Ela virou uma espécie de figura milagrosa, mas não voltada à religião, mais voltada ao folclore, não, eu esqueci a palavra. Devoção popular. Devoção popular. Mas o que tem de interessante disso é que todos os milagreiros, ou a grande parte dos milagreiros, se não são submetidos... Ó, um aviso. Calma aí. Um aviso importante. O que era mesmo? Esse milagre. Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, sim. Qualquer milagre depois que todos os apóstolos lá morreram é coisa do diabo. Não acreditem. Enfim. A processos de beatificação e de canonização, eles não são considerados como santos. Por isso que existe uma diferença, muita gente confunde santo popular com milagreiro de cemitério. E fala ainda, esse santo popular... É um jeito simples, né? E não é só um problema de semântica, porque o santo, ele é submetido a um processo de beatificação e depois de canonização. O milagreiro de cemitério, quem identifica... que nem aquela estátua do homem deitado que as mulheres esfregam a xereca para ter fertilidade, A capacidade divina dele de alcançar graças são os devotos. Então, na concepção, eles são completamente diferentes. Muito embora muitos milagreiros de cemitério no período do cristianismo primitivo, por exemplo, Pedro e Paulo, se tornaram santos e Pedro virou o primeiro papa. Então, essas devoções populares, elas foram propulsoras antes da organização burocrática da igreja, né, da institucionalização da religião católica. Eles eram exatamente iguais aos milagreiros de cemitério. Ah, entendi. Aí hoje em dia a gente tem aquela coisa de, não, se a igreja católica não falou que então não é. Exatamente. Só que... Bora dar uma olhada aqui.
Rapidão. Imagens. Moça, eu acho que isso é falta de respeito. Enfim. Antigamente era da mesma forma que é hoje. Então o povo que coloca eles nesse patamar. Entendi. As pessoas que estão enterradas Nem aqui morto cara no cemitério da descansa. Consolação, por exemplo, os caras morrer agora não dá pra enterrar mais aqui. Dos plugs não. Dá? Tem Dá. espaço? Na verdade, o que acontece? Os túmulos, na verdade, claro, esse é um túmulo do Luiz Gama, que só um familiar dele, autorizado, poderia abrir e usar. Mas grande parte desses jazigos, Pô, pra economizar espaço em cemitério, devia ter só um túmulo pra cada família. Sabe? túmulo normalmente é de uma pessoa, e jazigo são espaços que têm nichos que você pode acomodar mais, aquelas gavetas você pode acomodar mais caixões. As pessoas, elas normalmente demoram, adultos, entre 3 e 7 anos para se decomporem, crianças 2 e 5. Então depois disso, você pode abrir um jazigo, recolher esses ossos, colocar em caixinhas e colocar eles num cantinho para usar novamente aquele espaço por caixões. Então, para você reutilizar o espaço... Tipo no Japão, por exemplo, eles sempre cremam o corpo, porque lá tem pouco espaço. Basta que aquilo pertença à sua família. Talvez uma dúvida, a dúvida que talvez tenha te gerado essa pergunta mas e aí, a gente consegue comprar aqui, qualquer pessoa pode... São poucos jazigos e terrenos que estão à venda aqui. Por quê? Aqui se vende a concessão perpétua. Então você vem aqui, compra uma concessão, se você cumprir todas as obrigações que você tem ao adquirir uma concessão, aquilo nunca mais vai sair dos domínios da sua família. Não é igual um imóvel que você tem um título de um bem, mas você tem essa concessão que fica com vocês para sempre enquanto vocês cumprirem os requisitos. O requisito é o requisito de manutenção, requisito de pagamento de anuidades, de manutenção, essas coisas. Então existe um mercado de espaço em cemitério. Sem dúvida. Pessoas. Caramba, eu nunca pensei Até nisso. porque, se você... Isso aqui custa uma pequena fortuna. Eu imagino. Você tem ideia de quanto que custaria? Um metro quadrado... Pô, mas tem que pagar até pra morrer. Fora o imposto. Se eu não me engano, tem um imposto quando a pessoa morre. Além do imposto da herança. Lembre-se, você nunca odeia o Estado o suficiente. Deve custar entre 8 e 9 mil reais. Tá. Então, para comprar isso eu estou falando um metro quadrado cru. Tá. Se você tiver, por exemplo, um conjunto Taxado perturbando escultórico, até os muda mortos. tudo. E você também não pode Não é nem mudar ele, é a o fachada. governo em si. Se ele tiver interesse artístico, O arquitetônico, Estado, na patrimonial, real. você não pode mudar. Então você tem que deixar as esculturas, tem que... então se o cara é católico e quer comprar um espaço aqui, ele tem que achar um que seja católico também. Ou ele vai lá e ou ele compra um terreno, a gente vai ver terrenos sem conjuntos escultóricos. Aí compra um desses, que estão em abandono, a concessionária hoje beneficia o espaço, então se demanda alguma reforma, se tem alguma coisa, eles arrumam, e aí você usa dentro dos limites de ocupação. Então, se morrer 5 pessoas e couberem 6, tá ótimo. Mas aí no ano seguinte morre mais 2, só cabe mais um. Que você tem que dar esse tempo de decomposição. Para poder Por isso que é melhor cremar. Para deixar ossadinha. E quando se trata de cara que rouba cadáver, eu já vi notícia disso. Hoje eu acho que tem um pouco menos pro propósito que eles eram roubados Qualquer lugar originalmente. O que acontecia desova. antigamente, pelo menos isso é meio lendário, né? Qual foi? Que alguns indigentes eram vendidos para alunos de medicina. Ia para a universidade. Né? Não, mas para as universidades vão oficialmente. Sim. Você pode requerer no IML. Hoje tem tudo sintético já, não usa mais. Mas eu sou advogado. Eu me formei em 2004, não faz tanto tempo. Pra que usar um corpo sintético quando você pode trabalhar com um negócio real? É por isso que o ensino brasileiro tá decaindo? 20 e poucos anos. Eu usei
nas Vai. aulas de medicina legal cadáver. A gente viu o cadáver. Tem a oração do cadáver nos cursos de medicina. Os caras fazem existe uma oração do cadáver e aí cada turma recebe um cadáver de um indigente, estudam ao longo do curso naquele cadáver e depois eles sepultam o cadáver. Existe um ato solene de sepultamento do cadáver que a turma usou. Isso antigamente era assim. Hoje talvez nem use mais. Aqui é o Monteiro Lobato. Pô, caramba. Ah, Tem alguma coisa sobre a arquitetura aqui Fica assim, do pai. túmulo do Monteiro Lobato? Não, é um túmulo de granito preto, é muito dessa época mesmo, né? Morreu em 48. É muito desse período. O granito preto, ele define bem essa época? Porque o que acontece? Interessante. Existem materiais à disposição e artistas à disposição em cada tempo e espaço. Tá. Então a gente pega, por exemplo, o cemitério da Consolação, ele é de 1858. O primeiro sepultamento aqui foi dia barato. 15 de agosto de 1858. Existia uma incidência grande da utilização de mármore. O outro material que entra, que é mais barato, mais acessível no Brasil, são os granitos. Esse granito você tem aqui em Piracaia, Bragança Paulista, Ubatuba. Está muito é muito mais barato. Eu acho o Ubatuba E aí um nome você tão tem engraçado. uma mudança também estética, porque nas esculturas, as esculturas começam a ser feitas em bronze. Então esse conjunto granito e bronze funcionam bem. Aqui a gente vê duas esculturas que têm signos completamente diferentes. Uma é sacra, né, a Pietà, Nossa Senhora com Cristo, com Jesus de Nazaré no colo. E ali a gente tem uma profana, uma mulher nua. Tá. É completamente diferente do ponto de vista estético. Então aqui a gente vai ver bastante disso. A gente vai ver esse choque. Tá de maquete, Porque isso a gente vê muito em macate, cidades Dayton. mais cosmopolitas. Cidades mais tradicionalistas. É até uma A ofensa, gente, talvez. Como é que você tá? não é que, não, Depois desse vídeo vai ter o não- filme. Não é exatamente uma ofensa, mas é um choque. Interessante do Luiz Gama, né? Além de sua história virtuosa, né? Filho de Luiz Amaim, nasceu livre e aí foi escravizado porque foi vendido pelo pai para pagar uma dívida de jogo. A mãe negra, Luiz Amaim, o pai. Oi? Falam que aquelas boats da Expedition vêm da China e corre o mundo e tem uns corpos que são X9 que foi vala na mão do PCC Minecraft. Qual PCC? O Partido Comunista Chinês ou o outro? Era um fidalgo português branco. Pinto? E ele é escravizado com 10 anos. Fidalgo? Ele nasce livre e é escravizado com 10 anos. O E chinês, ele depois tá? aprende a ler e escrever sozinho. E ele começa a estudar a legislação escravagista e descobre que seu escravizamento foi ilegal. Postula sua liberdade e consegue, continua estudando, melhorando, né, aperfeiçoando seus estudos jurídicos e vira um super advogado, chamado advogado provisionado. E ele liberta mais de 500 pessoas. E o Eita, que tem de muito brabo. louco da história do Luiz Gama, quando ele morreu em 1882, no dia 24 de agosto, o cortejo do Luiz Gama, quantos anos vocês têm? Tenho 27. Você não viu em 94 quando Senna morreu, não assistiu. Foi um dos maiores acontecimentos da cidade de São Paulo. A única coisa que talvez tenha um paralelo tenha sido o cortejo fúnebre do Luiz Gama, porque milhões de pessoas foram para a rua quando o Senna morreu, e o Luiz Gama, quando morreu, numa cidade de mais ou menos 40 mil pessoas, 4 mil pessoas acompanharam o cortejo dele. Quer dizer, 10% da cidade de São Paulo na época acompanhou o cortejo desse cara, que era um cara amado por todo mundo. Uma Sim, coisa que eu detalhe, queria sabe do saber, meu Thiago, pai? é sobre... Você estava falando, você entrou Tem quantos anos, Doca? nesse mundo na Eu acho que tu época é um da pouquinho pandemia, mais velho que eu. depois de uma tia sua falecer. Morrer, isso. Você tinha algum envolvimento 25 com... é até mais velho que eu. Nada? Eu achava Tenho legal um filme 21. de terror. Não, pera. E eu tenho um 21? doc, na verdade, que é um Quantos doc anos sobre eu tenho? cuidado paliativo. Chama 7 Manhãs, que eu fiz com a Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Mas começou esse meu interesse por morte com a minha sogra, que morreu muito jovem. E foi um Esqueci sofrimento quantos anos eu tenho. esquisito. E aí foi quando eu comecei Calma a aí. aprender um pouquinho sobre cuidado paliativo. Então, minha sogra entrou no hospital, ela foi pro quarto, a família podia entrar no quarto a qualquer tempo, não tinha limite de pessoas, você podia ficar lá dentro com A ela, 22. dormir, Tem um 22, almoçar, calma. rezar, o que você quiser. É que é difícil, é que eu não fico falando minha idade pros outros, assim, todo dia. Aí é normal esquecer a própria idade. Ela, Pelo menos pra em mim. contrapartida, se não tivesse Nasci essa aqui em vontade 2003. dela expressa,
ela, no dia que ela chegou no hospital, ela iria para uma UTI e ia morrer sozinha no UTI, ouvindo barulho de aparelho. Se o pessoal quiser encontrar esse documentário, eles encontram Chama no YouTube? 7 Manhãs, tá na página, tem na minha página também, mas na página da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, da FCM da Outro sinal de Unicamp, tá lá. banheiro. Vai E tomar como é teu que você acaba entrando no tour por cemitério? Dá pra dizer assim? Dá. Até chegar no tour, eu passo por um processo, começo a consumir muito esse tipo de conteúdo, não só mais técnico, mas também mais fantástico, vamos dizer assim, né? E tem um livro que é muito definidor para mim, que é Assombrações do Recife Velho, do Gilberto Freire, que faz um paralelo Tour que eu de gosto bonde? muito Que isso? das histórias que o povo conta com o desenvolvimento socio-urbano do Recife antigo. Então, eu achei aquilo super legal e reproduzi isso em Campinas. Só que eu achei sem graça só levar pra internet a história. Eu falei, porra, preciso levar a galera lá, porque eu não acredito em muita coisa. Sim. Eu acredito em pouquíssimas coisas. Eu fiz uma pergunta no começo ali, eu já saquei. Não sou um believer, não sou um cara que não tem isso. Mas eu acho legal que as histórias sobrenaturais, elas são fenômenos sociais. Então você pega história de assombração e se você começa a dissecar ela, você vai perceber que ela traduz perfeitamente o tempo e espaço que aquela história foi concebida. E aí você começa a dissecar e você começa a entender como pensava uma comunidade, como as pessoas, quais eram os medos, quais eram os preconceitos, tudo você consegue entender a partir de uma história, porque a história ela não tem editoria. O povo simplesmente sente, o povo simplesmente conta. Aquilo faz sentido? Faz. Sim. Então eles contam. Porque uma história que não faz sentido pro povo morre. Uhum. Sacou? Você conta que o maior absurdo do mundo, eu tava aqui andando, veio, sei lá, parece um Pokémon. Você fala, mano, tá bom. É assim que surgem as lendas urbanas. Beleza. Essa é uma das esculturas icônicas aqui também. Nossa! Do Materno Giribaldi. Ela adorna uma capela, é o mausoléu capela da Mijafé, e ela tem muita simbologia tumular. Aqui em perspectiva a gente consegue ver melhor. Se você se afastar um pouquinho, você vai ver que ela é uma nau, né? Ela é uma embarcação feita por ninfas. Uhum. Então elas são mulheres que formam um barco. Ali ela navega num mar de flores. Desculpa. Deve ser da hora e fazer pode essas ver que as esculturas. ninfas estão dando risadinhas, assim, elas estão fazendo às vezes trabalho do Caronte, de levando a alma do morto. Ah, tá. Representa uma morte bem tranquila. Isso, de alguém uma passagem nada. tranquila, exatamente. Tá. É um super escultor italiano chamado Materno Giribaldi. Mas aqui é um museu de arte ao mesmo tempo que um cemitério, né? Super. E aqui a gente tem outra simbologia, ele com um livro na mão aberto. Lembra aquela expressão, minha vida é um livro aberto? Exatamente isso. Ele mostrando para as pessoas que teve uma vida imaculada, não tem nada a esconder. Ah, tá. A vida dele E tem uma bigodeira massa também. É o bigodão. Eu tenho que entregar um amigo, né, cara? Eu tô aqui pra entregar um amigo, aliás. O Thiagão, ele é um cara bem cético. Ele quer ver, ele quer acreditar. Obrigado, não quero ver. Bote. Mas você não falou nunca que quer vi. entender? Não, é que eu falo que a pessoa que vê fantasma é a pessoa mais feliz do mundo. Porque ela sabe que existe alguma coisa depois de morrer. Então, nunca vi. Então todo mundo que fala, eu Ainda tenho não. uma experiência, eu falo, então você nunca vai ser triste. Porque você sabe que você pode estar endividado, você pode estar doente, você pode estar fudido, você pode estar do jeito que tá, beleza, cara, eu vejo fantasma, eu sei que quando eu morrer eu vou virar outra coisa, então eu tô nem aí para esse momento. Depois eu vou reencontrar quem eu quero, tá? Então, a pessoa fez. Olha, em fantasma eu não acredito. Mas tem outras coisas que eu acredito. Feliz. Era isso que você ia falar? Não, o que eu quero falar é que eu não gosto de quase quem usa pegou magia. ele. Não, deixa quieto. Aqui não é lugar de falar do Chiquinho. Deixa pra lá. O Chiquinho vai ficar pra uma parte 2, porque realmente falar do Chiquinho aqui dentro é meio... Deixa o Chiquinho. Realmente. Chiquinho? Ah, tá bom, melhor não falar. Caramba, o que o Chiquinho fez, cara? Porra, velho, vou ter que contar, né? Ei, Rogério, filha da puta, viu? Então, vou mostrar ali, então, vamos contar a história do Chiquinho, mas com a vitória de São Miguel sobre ele. Então, é o seguinte, aqui tem só mostrar aqui mostrar essa é uma porta das mais bonitas da família Miguel. É demônio mesmo? Verdade. Exatamente, São Miguel vencendo 7 peles ali, né?
E ele é tipo uma porta de casinha, bronze. assim que você entra. Não, é uma capela. É uma capela? É uma capela. Tudo que a gente está vendo é capela. Isso aqui tudo é capela, ó. O que você está vendo aqui são capelas. Por que são capelas? Porque o Brasil foi católico, teve o catolicismo como religião oficial até a República. Bons né? tempos. Então, Maldita República. mas antes disso já as pessoas tinham o hábito, tinham uma prática de muitos séculos de serem sepultadas dentro de igrejas. Em 1801, há uma carta régia de Dom João VI, seguindo até já alguns outros países. Napoleão talvez tenha sido o primeiro a proibir sepultamento dentro de igreja. Dom João VI, em 1801, faz uma carta régia proibindo o sepultamento dentro de igreja, sustentado pela teoria dos miasmas, que consistia mais ou menos no seguinte: o cheiro de morto dentro de igreja passava doença respiratória. Verdade. Essa era uma teoria Eu sanitária acho. da época. Com base nela, foram proibidos os sepultamentos dentro de igreja. Muito bem. Não Quer dizer, cagou não- aquilo. Continuaram sepultando dentro de igreja, né? Não é o miasma em si, é os gases que o corpo solta quando está em decomposição. A família real veio para o Brasil, quer dizer, essa foi uma carta régia de Portugal, o Brasil fazia parte do Reino de Portugal, eles vieram para cá em 1808, trouxeram isso, Gases e aí de Dom Pedro I, em 1825, Vira um faz cultivo um decreto bacteriano, parecido exatamente. com as mesmas bases. Em 1828, ele faz o quê? Ele não fazia mais só a proibição da E de igreja, ele fungo também, otorgava depende à do administração pública a competência para a organização de cemitério. Então os cemitérios passam a chamar cemitérios em campo aberto, mas ninguém não pega também em Salvador, não sei se agora é em Salvador, se na Bahia, acho que é em Salvador. Tem uma revolta por causa disso, porque um presidente de província, que era governador de estado, outorga a um cara, um construtor, a possibilidade dele fazer um cemitério. Ele constrói um cemitério e ele tenta obrigar a comunidade a enterrar os seus mortos no cemitério, e tem uma revolta. Pô, e obrigar é de fuder. A cemiteirada, se não me engano, é 1836, e eles destroem o Peidaram. cemitério. A comunidade, a cidade foi? vai lá e destrói tudo, ninguém é sepultado. Então eles continuam durante Nossa! muito tempo. Aí você tem Nossa! Brasileiro sendo contra o progresso. Onde eu já vi isso antes? Vou até deixar meu boneco maior. Até que pariu, hein? Tem a marcha contra a guitarra elétrica, tem pessoal que fica ai, vai tirar meu emprego. Até que pariu, hein? Em 1851, você tem a fundação do cemitério São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro, que hoje é um dos cemitérios do Caju. 52, São João Batista. E aí você começa a ter alguns cemitérios que começam de fato a serem organizados pelas administrações públicas e não mais pelas igrejas, porque a igreja tinha o monopólio da morte. Por que eu estou falando isso tudo aqui, trazendo para a nossa realidade? Quando você não pode mais sepultar os seus mortos dentro de igreja, famílias que são muito católicas falavam, bom, então eu vou construir a minha própria igreja dentro do cemitério. Por isso que a gente vê tanta capela. Não entendi. A razão principal é essa. E por que as pessoas eram sepultadas dentro de igreja? Por que as pessoas continuam sendo sepultadas dentro de capelas? Porque existia antes até mesmo da organização do cristianismo, e o cristianismo absorve isso, mesmo o cristianismo primitivo, as devoções familiares. Era tão importante você rezar pelo seu morto, pelo seu ascendente morto, a adoção legal. Nosso direito é um direito que nasce do direito romano. Em Roma, instituiu-se a adoção legal, porque homens que não podiam ter filhos biológicos tinham o direito de adotar alguém para rezar por eles quando eles morressem. Tão importante que era você ter isso, lógico que os romanos pegaram de outras civilizações, outras culturas. Então era muito importante que você rezasse no lugar que o cara estava morto. Por isso que as pessoas depois, com a igreja administrando a morte, tendo o monopólio da morte, levam o morto para dentro da igreja, as pessoas ficam ali porque ali é um lugar de oração, e quanto mais rico você era, mais perto do altar, porque o altar é o lugar da oração mais solene. Então, se era muito rico, o cara queria ser enterrado no altar, né? Embaixo do altar. Por quê? Bom, a igreja tem que se sustentar, né? Principalmente nessa época. Então, o padre ministrava a missa dali. Com a falta de dinheiro, você
saindo da igreja até ir para o Campo Santo. Se for para Ouro Preto, tem lá em volta das igrejas de Ouro Preto cemiterinhos, que aquilo ainda é um cemitério em campo fechado, que a gente chama. Só por curiosidade, eles quebravam o chão, enterravam e tapavam de novo? Cara, às vezes eles abriam e jogavam os corpos e ficava lá. Às vezes nem enterrava, nem era sepultado. Tem algumas igrejas em Minas que o pessoal levanta as tábuas e tá forrado de osso. Lá tem Por falar em forrado de osso, aqui tem uma igreja que é assim. Além disso, tem uma lenda na igreja que fica perto dessa outra, que debaixo dela tem um esqueleto de baleia. Aí quando o rio transbordar, a baleia vai reviver e ir embora. Nossa! Eu tô falando sério. Melhor deixar tapado. Eu ouvi uma história uma vez na 5ª série de um cara em Ouro Preto, que ele era um viajante, ele precisava ficar em um lugar, ele ficou numa igreja e ele acordou durante a madrugada e estava tendo uma missa dos mortos. E ele viu aquilo, ele só voltou a dormir e acordou no outro dia, não tinha nada lá. Tipo lenda Pokémon? Existe. Tem uma regra. Talvez. Se você vê alguma coisa, não olha de novo. Vai embora. Putz. A regra de segurança é essa. Segurança de cemitério conta isso. Olha, sinceramente, minha regra é, se você vê alguma coisa, você corre atrás dessa coisa. O fantasma vai fazer o quê? Atravessar seu corpo? Os mais místicos, né? E aqui tá a Tarsila. Todo mundo acha que vai chegar, vai ter uma Abapuru aqui, né? Sim, eu odeio a Tarsila do Amaral. Talvez a artista mais conhecida aqui. Não vou... é uma delas. Ela, o Mário de Andrade. Aqui são os cinco. O grupo Pode dos 5 ser modernistas é formado por Mário, Aí é na sorte. Rosa de Andrade, Tarsila, Anita Malfatti e Menotti Del Picchia. A Anita está aqui no cemitério dos protestantes, que é um cemitério do lado aqui do cemitério da Consolação, e o Menotti Del Picchia está na necrópole de São Paulo. Mas os outros três estão aqui. E a Tarsila é, sem dúvida, um dos destaques, né? Porque ela conseguiu popularizar, a partir até do Abapuru e de suas pinturas, um dos cernes ou talvez o cerne do regionalismo, que é um elemento importante do modernismo, né? As cores que a Tarsila usava, e ela apanhou muito por isso, foi muito criticada, eram cores que... Porra, calma aí. Obras da... Porra. Tá aqui no Google. Obras da Tarsila do Amaral. Vamos analisar. Maldita arte moderna. Produziam as cores das nossas matas, das nossas referências Obras de regionais. porra. Né? Aquelas cores não eram cores chiques a partir da ótica europeia de arte. Então ela traz isso para a pintura dela, embora ela fosse uma pessoa erudita, rica, né? Não que essas duas coisas andem juntas, né? Ser rico e ser erudito, mas ela era as duas coisas. Ela tem uma importância muito grande. Bom, mas a nessa Anita época, para ter educação, tem que ser rico. grande. Talvez a precursora, quem rompeu as primeiras barreiras que o modernismo enfrentou foi a Anita Malfatti, em 1917, se eu não me engano, quando ela teve a mostra. A Anita Malfatti, que ela teve que devolver uma grande parte dos quadros que ela já tinha vendido por conta de um artigo escrito pelo Monteiro Lobato esculachando ela, falando que ela tinha obras como a Estudante Russa, aí tu vai ver que inventou a arte moderna foi um bando de burguês. Ela sofreu bastante a Anita, mas sem dúvida a Tarsila é muito importante, muito importante. Não? O que? Parou? Do Mickey? Eu só senti Cortou o sinal do Mickey. Por quê? Porque Coisa boa. Uma coisa muito esquisita que acontece aqui é acabar muito rápido a bateria do meu megafone. Acho que na primeira vez, quando a gente começou o nosso projeto juntos, né, que é eu, o Ti, o Luciano e o Liz, o Sugar Daddies lá, a gente foi gravar, tava falando de assombrações, eu acho.
Do nada a iluminação do estúdio também, né? Deu uma apagada naquela... Mas galera, deixa eu falar um negócio pra vocês. Pô, a gente tá em São Não Paulo, quero tem mais Enel agora, aqui, pobre, cara. entendi minha Você brincadeira. acha que é mais fácil, é assombração, calma, né? Cai 3, o cachorro mija no poste e apaga a luz de 7 quarteirão, pô. É que ela tem que fazer uma enquete, é Enel ou assombração? Porra. E a história lá que você disse que ia contar na frente do coisa? Você tá querendo ver o Chiquinho, né? Depois eu conto. Chiquinho Gavião? Conto no final, hora que acabar. Essa é uma escultura do Francisco Leopoldo Silva que traduz o sentimento da família do Dr. Moacir Pisa. Moacir Pisa era um grande advogado de São Paulo. Ele acabou se relacionando com uma moça, assim, uma moça sensacional, chamada Nenê Romano, independente. A gente está falando isso dos anos 20. Então, é um período que a gente sabe como as mulheres eram tratadas, né, segregadas, tolhidas de suas vontades, seus direitos. Nenê Romano é uma mulher super independente, autônoma. Direitos? E aí ela se envolveu com um menino que era genro de uma grande fazendeira do interior paulista. Essa mulher começou a perceber que o comportamento do cara estava mudando, porque todo mundo que cruzava Nenê Romano ficava completamente apaixonado. E ela... Essa sogra viu que o casamento da filha ia pro vinagre, era um casamento meio arranjadão. E ela contrata 3 capangas para dar um castigo na Nenê Romano, que era muito típico dessa época, principalmente com mulheres bonitas, que era de retalhar o rosto. Então, os caras pegavam a mulher, retalhavam o rosto dela. E aí ela consegue escapar, mas ela toma uma navalhada no pescoço, quase morre. E por Nenê Romano circular com os homens muito importantes de São Paulo, ela acaba recebendo uma assistência jurídica do Moacir Pisa, que era um super advogado da época. E o cara se apaixona por ela, eles têm um caso tórrido, uma paixão louca. Só que ela não queria sugar daddy, não queria nada. Ela termina esse relacionamento e ele não supera isso. Fica muito louco atrás dela, meio perseguindo e tal, até que ele fica de prontidão na frente da casa dela, ela sai, ele aborda ela não quer falar com ele, ele fala, por favor, me dá 1 segundo, e ela tá entrando no táxi, fala, entra no táxi, você me fala o que você quer dentro do táxi, que eu já tô indo para você. Ele entra no táxi, começa a discutir com ela, saca uma arma e mata ela dentro do táxi e se mata dentro do táxi. Que? E Eu aí não esperava. Esse taxista, Eu tava esperando ele levar uma facada dela e morrer. porra, não sabe o que fazer, vai até o pátio do colégio, onde era um complexo de segurança, explica o que houve, ele é sepultado aqui, o Dr. Pisa, e a família encomenda uma peça do Francisco Leopoldo Silva, essa aqui em granito cinza, que é uma mulher O taxista não fez posição nada? de pesar, Ele ia tomar um tiro também. nua, quer dizer, é uma genuína, pelo menos a minha interpretação é que ela é uma genuína, a mais pura, a mais nua, crua, sensação de interrogação, de questionamento do porquê que ele fez isso. Se você pegar essa escultura, ali tem uma esfera, se você pegar essa escultura e virar para cá, mudar ela da horizontal para vertical, você vai perceber que ela é uma interrogação em corpo de mulher. Nossa, caramba. Big que Brain. simbologia, hein? Não é legal? Meu Deus. Ela é uma interrogação. Putz, Incrível, né? incrível. Família Siniscal. Nossa, eu ia deixar passar aqui. A neogótica, né? Eita. Hã? Ah, Falou o quê? ele falou que parece uma igreja. Parece Pezinho igreja. bonito. Você não viu a explicação, Diogo? Joel. A gente tem a data dela? Não, mas essa capela veio desmontada da Itália. Calma aí, depois desse vídeo eu vou mostrar uma e foi coisa que eu montada salvei no aqui. Instagram. Essa era uma família de... veio da Itália. Tipo Lego, O negócio que eu salvei pra Ela mandar pro tio veio da Lu. Itália. E ali tem o XP. XP? Também tem uma história legal, né? Que é o XP. XP Windows? não é um banco de investimento, né? Experiência. XP são as 2 primeiras letras de Cristo em grego. E Ah. acabou, esse símbolo chama Shiro. O Shiro foi visto por Constantino no céu, Shiro a Higen? caminho de uma batalha. E quando ele vê esse The símbolo One no Piece is céu, real? ele escuta uma voz dizendo que se ele usar esse símbolo, ele vai vencer tudo. Tudo que ele se meter, ele ia vencer. Então ele chega no campo, começam a montar o exército, ele chama os oficiais e fala assim, pintem nos nossos estandartes esse símbolo em todos os escudos dos soldados. E ele ganha a
Ele ganha essa batalha e começa a ganhar todas as outras. A esse tempo, a Deus Santa abençoe. Helena, a mãe dele, já era cristã. O pessoal diz que ele se converte nesse momento, mas na verdade se converte no leito de morte, né, ao cristianismo. E não só se converte, mas ele adota o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Então o XP vem dessa época. Tem um amigo meu que falou que é um símbolo que foi roubado dos escandinavos, dos vikings, não sei o quê. É uma outra conversa. O que na verdade rola é isso, é que o XP é uma visão, pelo menos mitologicamente é isso que se conta, é uma visão de Constantino. Eu acredito nisso. Foi definidora para a absorção da cultura cristã e a conversão do Estado, do Império Romano em um Estado cristão desde então. Sucedeu. Nossa, creio que esquisito ali, tipo, não parece ter uma cabeça ali, ó? Não, mas tem. É? Cabeça? Você quer que eu dou zoom? Dá. Tem Onde, alguém? Tô onde vendo. que é? Não parece ter alguém ali? Vou até aumentar aqui a iluminação. Vou dar zoom. Onde você quer que veja? Não, era ali, ó. Mas acho que não é, acho que é uma porta ali, não é? Eu tô tentando achar aqui, mas eu já vi em outro canto Aqui, lá. Não vi, não. Aqui, tem uma coisa escura ali, mas acho que é uma porta. Olha, só levei um susto. Mas não. Provavelmente é uma porta. Eu espero Aí já que tem seja uma porta. escultura. O que eu tava pensando era mais O perto. meu Tudo tá aqui, demônio. ó. O meu eu tô vendo aqui, mas é meio de corpo inteiro. Cada um tem o seu. Cada um tá com o seu encosto aí. Vamos Aquele lá. lá que tá vindo pra cá. Pior que eu tô fudido, porque eu devo ser o cara que tem o joelho mais zoado daqui. Todo mundo vai me largar pra trás. Não, você conhece todo mundo, vai que você conhece É a verdade, assombração aí eu vou também. tentar negociar. Nós somos um país supersticioso, mais do que religioso. A gente é supersticioso. Aqui é o Cruzeiro, ó, só para explicar para vocês. Esse aqui é um espaço onde fazem entregas de trabalho mesmo, religioso. Macumbinha, Ah, tá. Ah, o cigarro ali. o cigarro, a roda. Calma aí. Esperro. Vai ao... cachaça. As baratinhas adoram aqui, ó. É, porque aqui Nossa, você... Chuta, sim, tem que chutar. Porra, imagina um deus que tu precisa oferecer comida pra ele. Tu fala, Exu, eu estou com fome. Ele responde, eu também tô com fome. dispensa Conta muita muito. Calma aí. comida. Ela sobe no pé, cara, se eu não tô parado. ei, caramba, eu acho que tem uma dentro da minha calça agora. Ah, não, é meu cadastro. Antoninho da Rocha Marmo. Antoninho da Rocha Marmo é um garotinho Pô, eu andava com... que... Se eu tivesse aí, eu estaria andando o tempo todo com a porra daqueles negócios de matar barata. Ele nasceu no dia 18 de outubro, 19 de outubro ou 18 de outubro? 19 de outubro Só de lembro no 1918, vídeo, morreu chamaram no dia de 21 de dezembro de Acho 1930. macumba mó Ele doida. nasceu num contorno Eu já vi muito isso, grande, é muito sobrenatural. Essa época, né, em 1918, era uma época que estava... A mina perguntou sobre Exu, Yorubá, não sei o que. E a mulher, oi? Porra, é engraçado, sabe? Os filhos da puta falam, religião de matriz africana, sendo que metade da África é cristã e outra metade é islã. E tipo, quando não é cristão ou não é islã, é feiticeiro. Palavras de um próprio africano. No pico da epidemia de de gripe espanhola, ele tinha um parente doente dentro da casa dele, Nunca peguei morrendo. gripe espanhola. A mãe dele entra em trabalho de parto prematura com 7 meses. Misteriosamente bate um médico na porta da casa dele e fala, alguém me chamou aqui. Aí ninguém tinha chamado. Aí o cara falou, não chamou, mas entra. Foi Jesus. Ajudou ele a nascer. A hora que ele nasce, esse parente que estava morrendo, moribundo, vai até o quarto para dar as boas-vindas pro Antoninho. Então começa assim a vida dele terrena, ele é apaixonado pela igreja católica. A coisa que ele mais gostava no mundo era em igreja e na missa. A brincadeira dele era fazer missa Pois em casa. E aí ele, quando tinha seus 9, 10 anos, ele vai numa missa de um padre que ele adorava e falava, pô, padre, hoje foi incrível o sermão do senhor, foi emocionante, bonito e tal, não sei o quê. Uma criança, ele tinha 9, 10 anos. E ele fala, padre, eu gosto tanto do senhor que eu vou morrer no dia do seu aniversário, dia 21 de dezembro. Ele falou, para com isso, Antoninho, você tem a vida inteira pela frente. Oh, meu Deus. O Antoninho pega uma tuberculose, vai se tratar em São José dos Campos, um hospital de referência à época.
e no dia 21 de dezembro, como ele tinha profetizado, ele morre. Mas essa foi uma das profecias do Antoninho, que depois é sepultado aqui e começa a atender as pessoas o tempo inteiro aqui, ajudando a resolver os problemas mundanos. Em 2007, um dos milagres Tuberculose? dele Felicidade de encarta dente. outros tantos Qual foi? num processo de beatificação. Ele já é, quando ele recebe o decreto de virtudes heróicas, que é o primeiro passo para você, quer dizer, há uma análise preliminar do assunto e fala, não, tem indício de milagre mesmo. O corpo dele foi transladado daqui para a Capela Nossa Senhora da Saúde, no complexo hospitalar que chama Antoninho da Rocha Mármore. Porque antes dele morrer, ele era atendido, a família era uma família de posses, antes dele morrer ele foi atendido num hospital de referência de crianças e as crianças pobres não tinham isso. Então ele fala, pô mãe, eu vou morrer, mas eu queria que vocês fizessem como obra, como minha obra, um hospital para atender todas as crianças. É isso que acontece até hoje. Ele morreu em 1930. Tem hoje o hospital em São José dos Campos, Capela Nossa Senhora da Saúde, lá fica essa urna com os restos mortais dele. Aqui ficou uma relíquia dele de primeiro grau, então tem um pedaço dele aqui ainda, que faz com que as pessoas continuem vindo aqui. Essa escultura é uma réplica, a original foi para lá. Mas o Antoninho da Rocha Mármore tem uma história sobrenatural dele também. A mãe dele, numa ocasião, foi subir num bonde. Quando ela sobe no bonde, o trocador cobra 2 bilhetes dela. Fala, mas por que o senhor está me cobrando 2? Fala, para a senhora e do rapazinho que está com a senhora. E aí ela fala, tô sozinha aqui, você não tá vendo? Fala, não, mas esse rapazinho que está aí com a senhora, e descreve o Antoninho que está andando com a mãe. Oh, meu Deus. Não sei se ela pagou até hoje. Curiosidade aleatória. Um dos maiores medos de sociedade relacionado ao sobrenatural são... O moleque apareceu só pra cobrarem 2. Só pra cobrarem a porra da passagem dele, mano. Formas sobrenaturais que ele podia ter aparecido em qualquer lugar. Então, por exemplo, aquele... O anjinho ali? É que ser criança. Lá, é bem comum, assim, as pessoas terem mais medo de uma figura como aquela, que malandragem é, tipo, do cobrador. simples pra gente, é bonita, provável, tal, do que muitas vezes de obras gigantescas que a gente vê por aqui. É mais por quê? Coisa de filme mesmo? É associativo, que é aquela coisa meio de que eu tô preparado para ver um capeta imenso, um negócio gigante, mas vem uma criança, um anjinho desse e aparece do nada. Aí parece que tem uma coisa muito pior para acontecer, é um né? Bem aterrorizante mesmo. Assim. É porque o capeta ele já é agressivo a hora que você olha pra ele. Aí a criancinha, você fala, ele vai me enganar de algum jeito. É meio que igual... É assim, ó. Quando aparece uma criança ou um anjinho desse, tu mete a bicuda. Quando aparece o capeta, você vai pra cima na porrada. Entendeu? Use o cérebro. Indo pro Rio de Janeiro. Chega um cara falando com sotaque legalzão, você acaba com R$500 a menos. Porque você queria tomar uma água de coco. Tem uma coisa que você estava falando, Rogério, sobre... aproveitando o gancho da gente estar falando sobre misticismo, assombração, essas coisas. Aquela história que você contou sobre o limbo, que o cara entrou num limbo. Aí é o terceiro elemento do nosso grupo, né? O Luciano. O Luciano, ele teve uma experiência, né? Há alguns anos atrás. Aí não vou contar a experiência porque você precisa conhecer ele, né? E ele conta certinho. Dentro dessa situação que ele passou, pegando um ônibus, ele estava voltando para a casa dele da faculdade. Ele simplesmente pegou um ônibus que ele acreditava que era o certo, mas não era. E no meio do caminho ele entendeu que estava no ônibus errado e as pessoas que estavam lá dentro expulsaram ele desse ônibus. E aí essas pessoas falaram para ele que ele estava indo para Sete Além. E aí isso... Eu acho que isso é mentira. E aí ele começou a tentar entender, ele ficou com essa palavra na cabeça, né? E num determinado momento ele criou um grupo no Orkut, que era para ser só para ele e pros amigos de rua. E aí, como ele tinha essa palavra na cabeça, essa experiência que ele tal, ficou muito viva dentro dele, ele colocou o nome do grupo Sete Além. E aí era só ele e os amigos de rua. Só que aí outras pessoas também tinham uma experiência parecida com a dele. E começaram a pedir para entrar no grupo. E aí ele, na curiosidade, começou a deixar essas pessoas entrarem. Tanto que essas pessoas entraram, os amigos saíram, montaram outro grupo. E aí quando ele viu, ele já tinha, durante algum tempo, ele já tinha o maior grupo do Orkut do Brasil, de pessoas que tiveram experiências em Sete Além. Saudades do Orkut. Aí Sete Além o que pode ser, né?
E aí o Luciano pode E contextualizar MSN melhor também, só que eu para não tinha você amigos. no futuro. Pode ser um mundo paralelo, pode ser uma outra realidade, ou pode ser uma distorção que você tá vivendo ali naquele momento. E o que geralmente a galera associa muito é uma Silent Hill, assim, sabe? Que tá tudo bem, do nada, te leva para outro lugar, né? E aí é interessante, né? Quando a gente chegou ali e tava conversando, se você tiver num grupo de 4 ou 5 pessoas e uma não conhecer Eu Sete era criança Além, quando o tá Orkut errado, tava cara, ativo, tá eu errado. também. Você viu que é o Johnny, né? O Johnny chegou e já falou, conheço, tem um amigo que passou por uma situação dessa. Só via tua E aí irmã são acessando, eu muitas e usava. muitas e muitas histórias e coisas que as pessoas passaram. Eu, desde criança, sou cronicamente online, desde antes dos 10 anos. Não deixe seus filhos serem assim. Faz mal. E aí, por exemplo, em 94, eu ainda era um moleque de, sei lá, 4 ou 5 anos, eu sou de 91 e tal. Passou-se um tempo, teve essa comunidade e tudo mais. Início dos anos Internet 2000, jogava conheci Neopets. ali a internet Nunca ouvi também, falar. sabia disso tudo. Antes de conhecer o termo Sete Além, tinha uns moleques na rua e eu cresci num bairro que era um bairro afastado do centro da cidade, que ele era um bairro mais rural, depois ele foi virando uma periferia, né? E aí, nessa fase mais rural, que as ruas nem eram asfaltadas, nem nada, era uma coisa que a gente saía brincar de polícia ladrão, pique-esconde, essas coisas assim. E aí tinha alguns lugares mais isoladões, mais assim. E Eu aí, não brincava de polícia e ladrão, pique-esconde na rua, porque eu não tinha amigos. Nem na internet, nem na vida real. Agora só tenho na internet. e tinha uns 2 colegas, assim, uns 2 Coisa amiguinhos, boa, assim, hein, que Cleide? um entrou num bueiro e foi parar em outro lugar. É E aí tipo, ficou perdido. Paul Pra só que ele ficou online? perdido o dia inteiro. Ah, Pra tá. nós foi 1 hora. E um outro tava brincando Mas lá o também, Paul foi se tem esconder online. num lugar que a gente chamava Nunca de viu, não? favelinha, que era um monte de barraco abandonado, assim mesmo assim. E aí, mesma coisa, ele entrou lá, o barraco que era pequenininho virou gigante. Então são essa. E aí, enfim, é aí o advento da internet. Quando você para pensar, Sete Além é a primeira creepypasta nacional. Então, se hoje a gente vive um Oh, meu monte Deus. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, elas acompanham outros canais, seja de terror ou não, mas que contam histórias assim. Aí já deve ter ouvido falar do Backrooms, já deve ter ouvido falar do... Esqueci o nome aquele bicho gigante lá, que tá até no filme do... Slender? Slender, isso. É tudo creepypasta, né? Hey, É uma Slenderman. história que às vezes é baseada ou não numa Oi? Eu não gostava de Clube Pengue e Rabo porque eu não gostava de conversar, mas já sei que isso me salvou de encontrar Pedro online. Eu só jogava Rabotel. experiência de uma pessoa igual do Luciano, e aí ela ganha vida na internet. Eu nunca joguei Então, Clube Sete Penguin. Além é mais ou menos isso, né? É um negócio tão gigante que depois de 30 e tantos anos, o Luciano continua cada dia mais recebendo mais histórias disso, entendeu? Caramba, ele tem um catálogo de histórias disso. O canal dele, eu acho que o canal do Lu deve ter, sei lá, 130 mil inscritos, e é tudo de história de gente que passa por uma situação esquisita assim. E agora ele tá escrevendo o primeiro livro mesmo oficial. O Lu é escritor, tem outros livros diferentes, né? Tem um livro dele que até virou filme, acho que é o Diário de um Exorcista. E agora ele tá escrevendo o primeiro livro de Sete Além, assim, é muito interessante, né? E aí a gente ficou meio que amigo por acaso, né? Eu, o tio, o Lu, e o que uniu a gente foi essa perspectiva do folclore, né? O meu é o folclore rural, né? Em breve a gente se encontra, toma uma e começa a contar os causos lá da roça lá, vai ser bem legal. Curtir as experiências urbanas, né? O folclore social mesmo da vida, e ele o digital, né? Pô, eu queria assustar alguém. Só tem uns caras ali no ponto de ônibus cansado pra caralho. Eles não estão nem aí pra assombração. Os caras tão fodidos ali que eles falam, vai, foda-se, cara, assombração. É a coisa mais tranquila que aconteceu no meu dia aqui na minha rotina paulistana de pegar busão. Aí tem um cara ali, tá olhando pra cá. Ponto de mendigo jumpscare, verdade. Não vai dar joinha de volta. Os caras tão cansados demais pra se assustar com assombração. Gostei do vídeo, gostei. Enfim, deixa o like, compartilha, doa no meu Live Pix. Enfim, essas porra de YouTube e Live Pix. E me segue na Twitch.